viajar de novo e para Inglaterra, hein? Bom, essa viagem da Inglaterra foi bem interessante porque eu escolhi fazer um curso Sandwich Course, que era um curso onde eu trabalhava e estudava. Só que a essa altura o meu nível de inglês ele era bem avançado e como eu já tinha estudado gastronomia dentro da faculdade de turismo, então eu frequentei 1 ou 2 semanas do curso para alguns ajustes de vocabulário, principalmente coisas mais técnicas, né, de mesa, de equipamentos e tal, dentro utensílios da cozinha e tal, porque eu fui destinada a trabalhar em contato com o público. Então, o meu primeiro hotel, a primeira cidade que eu fui morar foi Bournemouth. Bournemouth fica no sul, bem ao sul da Inglaterra, e era inverno. Então, não é por acaso que eu tô com uma roupa mais quentinha, né? E eu lembro que o acolhimento foi maravilhoso da minha querida Amanda Collins, que foi a dona da casa, que alugou um quarto para mim e para uma outra brasileira que era de Minas, a querida Ludmilla, que faz aniversário um dia depois de mim. E a gente se conheceu no dia seguinte, porque ela só chegou depois, né? E a Amanda, ela ofereceu um belíssimo jantar, inclusive convidou 2 amigos colombianos. E assim, foi uma gentileza incrível, né? Porque ter um estudante latino, talvez ela tivesse com medo de não conseguir se comunicar, e aí ela convidou esse casal. E a gente, ao longo do jantar, eles começaram a falar espanhol. E não sei se vocês se lembram, eu tinha acabado de sair da França, que é um idioma latino, e eu estava chegando num país cujo a raiz do idioma não era latino. Então, o meu chip mental, ele mudou completamente. Eu já falava um inglês fluente. Então, eu tive muita dificuldade de falar o espanhol. Toda hora que eu começava a falar espanhol, vinha uma palavra em francês. Incrível, uma coisa inexplicável, até porque o meu espanhol era muito melhor do que o meu francês. Eu já falava espanhol, já tinha feito curso. Então chegou uma hora que eu falei, não, chega, não vamos falar espanhol, por favor, não hoje. Então era muita informação para minha cabecinha, recém-chegada da França falando inglês e tendo que falar espanhol nessa salada de idiomas. Em Bournemouth eu trabalhei no Hotel Marriott e no departamento de eventos e conferências. Era final de ano, muito frio, e era muito comum as empresas oferecerem festas de final de ano. E eu lembro que a primeira vez que eu vi neve foi definitivamente em Bournemouth, onde tem uma praia bela, só que no inverno não foi como se não tivesse praia naquele lugar. Ao contrário, a gente sentia muito frio. Virado o ano, né, em 2002, então eu tive que ser transferida para uma outra cidade onde o fluxo de hóspedes era maior. Então eu fui para Enfield e fui trabalhar num outro hotel chamado Royal Chase, enfim, não importa o nome, mas era um hotel mais familiar, menor, intimista. O gerente era um português, o grande responsável pelo restaurante onde eu fui trabalhar era um italiano, Francesco, e eventualmente eu trabalhava alguns dias, fazia algumas horas extras no departamento de eventos também, onde
Patty era assim um amor de pessoa. Nessa experiência de hotel, eu tive muitos aprendizados, fiz ótimos amigos e o maior desafio era onde eu fui morar. Ao contrário das cidades anteriores, países anteriores, eu fui morar numa casa onde eu dividi o espaço comum do banheiro e da cozinha com 7 outras mulheres, cada uma de um país diferente. Então era um horror, um horror. Por quê? Todas trabalhavam em áreas diferentes do hotel, do mesmo hotel. Cada uma tinha uma cultura diferenciada, né? Era de outro país e umas nunca tinham lavado louça, nunca tinham cozinhado, nunca tinham compartilhado espaço, né? Na geladeira a gente também tinha 2 geladeiras, então a geladeira era dividida em 8, então cada uma tinha uma prateleira, às vezes tinha coisa estragando, enfim. A pior parte dessa experiência foi essa. Porém, eu estava perto de Londres, eu pude reencontrar alguns amigos queridos. A Lud, que certa vez foi me encontrar em Londres, né? Pegou um ônibus em Bournemouth e nos encontramos em Londres. E eu encontrei um amigo de faculdade, o Mauro, que estava morando na Inglaterra. A gente foi para Cambridge, rodamos por Londres, foi muito bacana. E eu reencontrei alguns outros amigos que fiz da outra vez. Não sei se vocês lembram do Clube Internacional do Estudante, em 97, quando eu fui para a Inglaterra, eu fiz algumas viagens, né? Então eu reencontrei um amigo inglês, o Gary, e reencontrei também o Eduardo, que trabalhava num restaurante, que era dono de um restaurante, que em 97 poucas pessoas souberam, mas eu trabalhei um pouquinho lá na lanchonete dele. Então eu reencontrei. Inglaterra foi como voltar para casa, mesmo sendo uma cultura tão diferente, era um lugar conhecido onde eu tinha referências, eu já tinha uma história ali, e o desafio certamente foi aprender como trabalhar na hotelaria, experiência essa que eu nunca tinha passado, em 2 hotéis, um grandão de uma rede internacional e outra menor. E como foi maravilhoso, especialmente nesse período que eu fui para Londres, né, poder trabalhar num lugar menor, né, onde é possível, uma cidade menor, com pessoas que são mais atenciosas, mais calorosas, mais receptivas. E embora eu tivesse muito contato com pessoas de outros países e também alguns ingleses, todos eram muito abertos a esse convívio, a essas trocas virtuosas. Na Inglaterra, enquanto eu estive trabalhando, eu pude fazer um belo pé de meia, e isso me rendeu alguns luxos na viagem seguinte, que foi para a Espanha, para Barcelona. Em Barcelona, eu fui frequentar 2 cursos diferentes. Eu tinha a intenção de aperfeiçoar o meu espanhol, que era intermediário, e eu queria muito aprender o espanhol comercial. E foi muito interessante ter feito esse curso de espanhol comercial, porque foi exatamente no período em que, um pouco antes da transição do euro, das pesetas para o euro, né? Então,
eu pude conhecer um pouco da história econômica da Espanha e dos países ibéricos, né? Já que eles têm uma história muito parecida, não só aqui nas Américas, mas também lá na Europa. Então, foi muito importante estar na Espanha exatamente nesse momento pré-transição do euro, né? E estudando a economia, né, o espanhol comercial, mas com esse pano de fundo. E foi muito interessante porque os tipos de estudantes também tinham interesses diferentes, eram de países diferentes, então as trocas eram totalmente variadas e com pontos de vista tão extremos. Tínhamos búlgaros, tínhamos russos, tínhamos brasileiros, noruegueses. Então, assim, as trocas, né, e eram pessoas que já tinham uma fluência de idioma. Então, assim, eu costumo dizer que quando você decide fazer uma viagem internacional, especialmente se você for com o objetivo de estudo, vale muito a pena você estar atento e aberto ao convívio social, né? Então, desde cozinhar junto até nos períodos livres, ir na praia, jogar vôlei, enfim. Aliás, na Espanha era verão, né? E eu estava em Barcelona, sabe? Eu sou do Rio de Janeiro, não vivo sem praia, e é claro que eu me acabei na praia lá de Barcelona, joguei vôlei de praia e era um lugar que eu frequentava bastante, hora para me banhar, hora para desfrutar da paisagem. Eu não falei para vocês sobre a minha casa, onde eu chamei de casa, em Barcelona. Eu acabei encontrando uma casa, um apartamento que era administrado por uma brasileira e que tinha 4 quartos. Então eu acabei alugando um dos quartos e ali virou um núcleo brazuca em Barcelona, e a gente morava perto do Parque Güell. Inclusive, minha mãe foi me visitar lá e a saudade era tanto, já faziam 8 meses que eu estava fora e era a época do meu aniversário e eu falei: mãe, traz aí umas moambas para mim. Eu pedi para ela comprar carne de feijoada e trazer feijão preto para fazer uma feijoada. E não é que ela conseguiu? Graças a Deus ela chegou com tudo isso. Segundo ela foi barrada na alfândega por conta da farinha para farofa, né? Feijoada sem farofa não dá, né? E aí ela explicou o que era, e ela, com uma senhora distinta, elegante, não foi barrada e o cara não travou, não ficou com essas guloseimas, né? Então, assim, incrível como... No outro vídeo eu falei da goiabada, incrível como o valor de uma goiabada, ou de um brigadeiro, ou de uma feijoada triplica, fica muito mais alto quando você está longe, né? Então, assim, enquanto a mamãe esteve lá, a gente viajou um pouquinho também, fomos para Sevilha, Granada, visitamos o Alhambra, que era um palácio mouro, né? Infelizmente, aquela região ali toda foi invadida pelos árabes, pelos mouros, infelizmente ou felizmente, não sei. E então esse palácio magnífico, uma obra de arte em todos os lugares, desde o jardim até a construção, chamou muito a atenção nessa nossa viagem de aniversário, onde eu e mamãe circulamos
pela Andalucia, pelo sul da Espanha, fomos até Lisboa também. E até encontramos com a Maria Helena, que era minha colega da Convencional Turismo, e ela estava trabalhando na filial, na matriz, né, de Portugal, então a gente pôde jantar juntas e ela tinha cidadania portuguesa, então é sempre jogo, mesmo que seja um brasileiro que mora em tal país, sempre a experiência vai ser diferente a partir desse contato. Então, uma coisa que eu comecei a praticar quando eu tenho algum amigo morando fora e outro amigo indo para tal país, para tal cidade, eu sempre dou um jeito de enviar uma coisinha simbólica, um presente simbólico que seja, mas eu tento juntar essas duas pessoas, porque eu sei que a experiência dos dois pode ser muito, muito agradável e tornar o restante da viagem ainda mais enriquecedor, né? Então, se eu tivesse que dizer qual foi a maior surpresa, né, a maior vantagem de ter realizado essa larga viagem, né? Afinal foram 10 meses na Europa, eu diria que eu ganhei uma visão de mundo, né? E aquele sentimento, o significado dessa viagem foi de que na época que eu trabalhava e estudava, não tinha tempo para gastar dinheiro, e quando eu estava finalizando uma etapa importante da minha vida, que era a faculdade, eu falei, não, eu tenho que continuar esse estudo, só que sem ser trancado numa sala de aula, né? Então eu fui desbravar o mundo, começando pela Europa, e o resto do mundo, outros estudantes me encontraram lá sem querer, e com isso a minha bagagem se ampliou assim imensamente. Então fica a dica, esteja sempre aberto a novas experiências. Se você for conhecer um lugar nacional ou internacional, se você tiver um conhecido ou um amigo de um amigo, vale a pena você marcar um encontro, começar uma conversa, porque certamente algo precioso pode surgir a partir de então. Gostou dessa viagem aqui pela Europa? Bom, espero que sim, e se você conhecer alguém que possa desfrutar desse vídeo, dessa partilha, dessa remexida no meu baú das memórias, por favor, compartilhe e inscreva-se no canal para as próximas viagens serem anunciadas para você. Até logo! Bora viajar de novo? Eu quero saber se essa história te fez lembrar alguma coisa, alguma viagem ou alguém. Escreve aí nos comentários, tá bom? Tchau!